Então vamos começar. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E bom, hoje o tema é Parábola da Figueira Seca. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente começar, a gente vai fazer uma reflexão hoje, tentar entender a mensagem espiritual que essa parábola passa. E para isso a gente vai precisar estudar o endereço bíblico, o contexto bíblico, entender o aspecto científico da morte da figueira e a simbologia que foi usada, que senão a gente não consegue entender assim de primeira. Então, um primeiro conceito que a gente precisa ter é o que é parábola. Parábola é como se fosse uma historinha, só que tem uma moral. E por que isso é importante? Porque senão a gente vai pegar a Bíblia e vai tentar ler alguma coisa que é tipo uma historinha como se fosse um termo científico e a gente não vai entender, né? Então isso é importante. Então é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. O segundo conceito é o que é figueira e é uma árvore de figos e geralmente acontece em Portugal, espontaneamente. Então a gente vai ler a parábola. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre, o que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 12 ao 14 e do 20 ao 23. Então, antes da gente tentar entender, preciso de umas considerações. A primeira consideração é que, para o povo hebreu, era muito comum acontecer encenações proféticas. Então, eles faziam meio que uma mímica, e aquilo aí não falava nada. Isso aconteceu muito no Antigo Testamento. E aquilo tinha uma mensagem. E é meio parecido com essa parábola, em que Jesus faz como se fosse uma praga, a figueira, e ela seca até a raiz. A segunda consideração é que no Antigo Testamento tem várias passagens em que a figueira é comparada com o povo de Israel. Figueira e videira também. E só que não é só o povo de Israel, significa o símbolo de ação religiosa. Então também isso é importante, porque senão a gente não vai entender por que ele falou figueira. E também o contexto bíblico. Porque senão a gente também vai ler de primeira, porque não sei se vocês observaram, mas ele começa num versículo, do 12 ao 14, e aí para depois do 20 ao 23. No meio desses versículos tem uma outra passagem, que é a purificação do templo. Então se a gente ler às vezes só o começo, também não vai entender, Ela termina lá no final, do 20 ao 23. Agora a gente já consegue fazer uma análise um pouco melhor. Aqui na primeira frase fala que Jesus ele estava saindo de Betânia, indo para Jerusalém, e aí ele teve fome. Mas depois fala que ele estava procurando alguma coisa. Então será que essa fome era de realmente procurar um fruto? Porque senão teria falado que lá ele não achou o figo. Mas fala que ele não achou nada, alguma coisa. Estava procurando alguma coisa, quer dizer. Então, o que será que ele estava procurando? Será que era realmente esse fruto? E aí depois continua falando que ele achou folhas. Só que uma consideração que é de conhecimento para o pessoal da Palestina é que quando tem folhas na figueira, indica que pelo menos há 2 meses atrás tinha que ter fruto. Então, primeiro vem o fruto, depois vem as folhas na figueira. Então, nesse caso, está querendo dizer que ele tinha folhas e não tinha nenhum fruto. Então, aí já tem dá para interpretar um pouco melhor, Então, ele estava falando que era uma árvore frondosa, mas que não tinha frutos, e a figueira é o povo de Israel. No final, ele fala tudo, ele faz a figueira secar, e aí ele exalta a fé. Então, ele fala, tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo,
que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Então, o que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? O povo de Israel, eles já tinham tido um investimento muito grande, porque já havia mais de 1000 anos que estavam reencarnando missionários, profetas, e que falavam a mensagem de Deus, a mensagem de amor. E eles conheciam isso, só que eles, segundo Jesus, não frutificavam isso. Era um conhecimento que era usado meio que para eles. Isso não gerava nenhum fruto bom, nenhum um bem comum, nada era gerado, apenas para eles. Então era um conhecimento meio que aparente. Eles conheciam as leis de Deus, mas eles não frutificavam. Então, essa é a primeira observação que a gente pode tirar. No Evangelho continua falando, que por isso vos digo que tudo que pedides, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não o perdoará. Isso continua no versículo 25 ao 26. Então a gente interpretando, é aquilo que eu falei, olha, a relação entre folhas e frutos. Então, na antiga Palestina, diziam que os primeiros brotos de frutos da figueira aparecem 2 meses antes das folhas. E nesse caso, mesmo não sendo época de figos, podia ser uma árvore temporã. Ela podia estar dando fora de época, mesmo falando que não é época de figos. Mas então não é o caso também, então a gente descarta esse caso. Não é uma árvore temporã. Então, nesse caso, mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para, mesmo fora de época, possuir frutos. Cristo se baseia nessa premissa para lançar uma praga à figueira. E também, por que aconteceu da figueira secar? Então, Jesus, sendo um espírito muito evoluído, ele consegue manipular e entender o magnetismo melhor do que a gente. Então, assim, para ele é muito fácil. Mas, o que ele queria falar é que aquela figueira, ela já ia definhar, ela já ia secar. Ele meio que concretizou, mas que era uma lei da natureza. E ele faz isso através do magnetismo. E ele fez isso em várias passagens na Bíblia, né? Tem o caso que eu coloquei aqui, da mulher que sofria hemorragia, da cura dos 10 leprosos. Então, ele conseguia manipular as leis da natureza. E é por isso que ele conseguiu fazer com que ela secasse até a raiz. Então, Jesus, conhecedor das leis da natureza e sabendo que ela iria morrer, disse-lhe para não dar mais frutos. Não foi ele que matou a figueira, mas ela já estava a definhar, porque não se pode contrariar a lei da natureza. Então, já seria uma coisa meio que natural. É aquilo que o Tiago sempre comenta, assim, quando a gente recebe e não passa, a gente meio que para o fluxo e morre espiritualmente, né? Então, essa observação também. Então, a simbologia da figueira. Então, como que a gente pode interpretar? Aqui no Evangelho, tem a explicação direitinho. Então, quem quiser depois conferir, mas está no capítulo 19, em que Allan Kardec ele coloca a passagem e ele vai explicando. Então, a primeira observação que ele coloca são de pessoas que aparentam bem. Então, a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Então, essa é a primeira observação que a gente pode tirar. E aí ele fala também de pessoas que podem ser úteis e não são. Então, pessoas, utopias, sistemas vazios e doutrinas sem base sólida fazem parte dessa relação também. Então, falta-lhes a verdadeira fé, a fé que penetra no ímã do ser e faz vibrar o seu coração. Essas pessoas são árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. E uma outra conclusão que ele chega também, ele fala da mediunidade. Então, ele fala que são médiuns que desviam de sua missão. Os médiuns, como intérprete dos espíritos, são como árvores que devem suprir o alimento espiritual de seus irmãos. A sua faculdade mediúnica foi dotada para esse fim. Então, ela tem que ser trabalhada, desenvolvida, não parar a mediunidade, no caso, né? Se aconteceu
espírito vir com um pouco mais aflorada a mediunidade, então aquilo tem um objetivo, aquilo é para ser útil para alguém, né? E aquilo tem que ser desenvolvido também. E aí o Allan Kardec também fala que a esterilidade é nota destoante, ou seja, que com o tempo a obra estéril por si só ela desaparece. Então Jesus está nessa passagem evangélica chamando a nossa atenção para as boas obras, não de aparência, mas de real valor para a humanidade. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. E ele fala também que uma instituição religiosa também pode ser considerada uma figueira seca. Então, um centro espírita, se não servir de lenitivo aos que o procuram, pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades de seus frequentadores. Tem um vídeo do Haroldo, que eu acho que às vezes vocês vão saber melhor do que eu, mas que ele fala isso, que assim, ele conta um caso que alguém que era muito, que ele gostava muito, se eu não me engano, não sei se é alguma tia, alguém assim, tá passando por dificuldades, tá precisando de ajuda e procura o centro espírita. E que vai ao centro espírita e não encontra ajuda. E aí ela fala para ele que assim, é meio que, ela ouvia meio que jargões espíritas, mas não sentia um sentimento mesmo naquilo. Então, aí ele fala que a partir daí, ele resolveu assim, fazer o máximo de si para poder tentar ajudar, porque ele viu que a religião que ele gostava muito não estava atendendo quem ele gostava, que era, eu não sei se é uma tia ou uma amiga, alguma coisa assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, e isso a gente como espírita, né, nós somos os responsáveis. E aí, por isso, cada um de seus integrantes deve se sacrificar para que o todo prevaleça sobre as suas opiniões. E no caso do espiritismo, os princípios doutrinários devem sempre estar em primeiro lugar. Porque se a gente for olhar, é o que o espiritismo fala. Então, assim, é ajudar, né? Para depois, assim, esclarecer. E outra observação que a gente pode ter também é que conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, nessa passagem, a gente pode ver que, assim, se tivesse um pequeno fruto, isso não teria acontecido. Ele está querendo dizer que não tinha nenhum fruto, assim. Então, não é o tamanho, a configuração, as ramagens, os rebentos verdes, as pontas ressequidas, o aspecto brilhante, a vestos-ceias, enfim, não é nada da aparência. Mas são os frutos, a utilidade, o que aquilo produz. O que realmente vale é a substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Quem fala isso é Emmanuel no livro Fonte Viva. E a conclusão que a gente pode chegar dessa parábola é que a vida de aparência caridosa pode enganar aos homens, mas não consegue enganar a Deus, que é sabedoria e justiça. E ainda ouçamos nós todos a indicação de Jesus, tende fé em Deus. Aí eu coloquei também uma passagem que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. O sentimento define, então, antes de ler, como então que a gente pode começar a pensar em frutificar? Então Emmanuel responde, ele fala que é com sentimento. O sentimento define a nossa estatura espiritual. Somos medidos pelo sentimento, que é o que define a nossa posição espiritual na vida. O sentimento dirige-nos o pensamento, que traduz-se em palavras e atitudes. É preciso que a verdade esteja a serviço de um coração amoroso, para que a verdade faça a obra silenciosa do amor. Deus não usa o tempo, não a violência. Isso está no livro Pensamento e Vida. Nosso amigão aqui queria mandar um comentário, você lembra? Não, eu ia falar assim que... acho que foi ela que lembrou. Como é seu nome? Silvana. Fora da caridade não é salvação, você falou, não foi ali pra ela. É interessante assim, eu tava pensando sobre isso esses dias, que a frase não diz fora do centro espírita ou fora de qualquer entidade religiosa, fala fora da caridade, do sentimento, né? Da prática. Eu acho isso bem interessante, né? Porque, tipo, desvincula a gente dessas coisas. Por mais que a gente esteja aqui, a gente saiba que é importante e legal, assim, né? Valoroso a gente aprender e tal, mas desvincula a gente de que a gente tem que estar necessariamente em algum lugar, né? Ajoelhado, o que quer que seja, né? Porque tá dentro da gente, né? A responsabilidade pela árvore que a gente tá assim. Isso é tão bonito e tão importante, João, que o que acontece? A gente tem um dos livros do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier,
mais especificamente o livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 11, que vai falar de alguns atendimentos que o André Luiz e a equipe espiritual está fornecendo ao pessoal que está próximo ao desencarne. E aí a gente vai ver relatos que passa, por exemplo, irmãos protestantes, mas que são trabalhadores do bem, recebem tanto quanto acolhimento, irmãos da Igreja Católica. Então tudo isso faz a gente ter ainda mais fé nesse Deus que é o Deus universal, que é aquele que não é o Deus da minha religião, o Deus da minha tribo, que vai fornecer então as coisas adequadas ao progresso somente para o meu grupo familiar, meu grupo regional ali, meu grupo do templo. Então é exatamente essa questão que está colocada, que fora da caridade no sentimento de fazer o bem, é que a caridade é o amor em ação, em movimento. Então, caridade nada mais é do que uma das faces do amor. O amor, nesse sentido convencional, é o amor que Deus nos dá, que é o que Paulo vai colocar como amor ágape. E o amor que a gente faz ao outro é o amor caridade. É o amor caridade. Se até quiser colocar alguma coisa aí também, acerta aí pra nós. Uma coisa muito legal que a Stefane trouxe muito bem pra gente é a questão também, falo muito dessa simbologia que quer dizer, então, a árvore, né? Mais especificamente a figueira, a videira também, é muito interessante, a própria parreira. Então, para que a gente possa refletir no que quer dizer, então, esse significado de planta, de árvore, dentro dessa leitura simbólica que a gente pode fazer do Evangelho, do Velho Testamento, a gente pode pegar como base o próprio Espiritismo em si, o próprio Livro dos Espíritos. Assim que Kardec terminou de compilar, que foi lançar a primeira versão, aí ele perguntou como quem não quer nada para a espiritualidade, o que poderia ser então um símbolo para que a gente pudesse colocar ali, que representasse o espiritismo. E aí a espiritualidade maior fala para que ele desenhe então uma parreira, com alguns ramos, com a própria uva, que aquilo era o que simbolizava então esse contato, essa humanidade, esse tipo de coisa boa, né? E o que a gente pode ter muito, muito bonito é porque um fruto, ele nunca é só um fruto. Um fruto, ele é portador de sementes. E por ser portador de semente, o que acontece? Eu faço alguma coisa, eu gero um fruto, mas nunca é ele por si só. Dentro dele está sementes que vão ocasionar ali outras árvores, outros frutos. Então, o que acontece? Isso é muito danado. E outra forma também da gente enxergar sobre isso é o que quer dizer a árvore em si. Porque tem algumas mais simbólicas que vão dizer povo, que vão falar de questões religiosas, mas a árvore em si representa o homem. E onde que a gente vai tirar isso? Jesus mesmo fala, né? Conhece a árvore pelos frutos, coisas nesse sentido. Então, o que acontece? Conhece o homem não pelas obras somente por si só, porque assim como a Stefane bem trouxe naquela passagem de Emmanuel, o maior fruto do homem é o seu sentimento. Então é por isso que ele vai ser reconhecido. E sendo o sentimento um fruto, ele muito provavelmente tem sementes. Então o meu fruto, que é o meu sentimento, ele vai impactar em outra pessoa e às vezes vai brotar alguma coisa nela. E aí pode ser positiva, pode ser negativa, nessa inter-relação, que eu estou dentro do sentimento do outro, ele está dentro do meu, ele está próximo à minha aura, eu estou próximo a dele, assim a gente vai trocando experiências energéticas. E isso vai brotando. Às vezes laços de amizade, às vezes algumas coisas que complicam, laços de inimizade, às vezes laços de afinidade, laços de repulsão, de repulsa. Então tudo isso é as sementes que brotam desse fruto do nosso sentimento. Mas o que é o mais bonito disso tudo? No livro 3, dentro do Livro dos Espíritos, que ele é sequenciado por livros, questão 614, vai nos dizer então sobre a lei natural. O que seria essa lei natural? E aí os Espíritos vão nos responder que a lei natural é uma lei divina e também de Deus. Então uma lei natural, por exemplo, que é a gravidade, ou uma lei natural que rege o crescimento das plantas, das folhas, dos frutos, isso também é uma lei de Deus. E também sendo uma lei de Deus, tem um propósito educativo. E mais um pouquinho à frente, na 617, os Espíritos vão nos explicar que é a mesma coisa.
ou uma coisa só, que vai dizer o seguinte, que a lei natural é a mesma lei moral. Que o que une as micropartículas que a gente tem, que a gente pode falar eletromagnetismo, força forte, força fraca, a própria gravidade, que já une os corpos um pouquinho mais pesados, é também uma lei de amor. Porque o que faz você ser atraído para um espaço, para outro, para uma pessoa, para outro, para um local, para outro? E aí, o que tem a gente fazendo uma conta lógica? Se a lei natural é a mesma lei moral e a mesma lei de amor, o que teria então, quando a gente vai fazer essa análise dessa árvore que dá fruto? A gente pode fazer uma simples reflexão. Vamos pegar o menino Darwin, dentro do darwinismo. O que ele fala? Que o que sobrevive não é o mais forte, mas é o mais adaptável, porque o meio que vai regular a evolução das espécies. E o que acontece? Essa espécie que sobreviveu aos desencontros da vida, às adversidades, ela vai passar tudo que ela tem de mais profundo através de um fruto. Que é o quê? Você reúne a sua experiência da sua vida inteira, coloca assim, resumido, simples, dentro da simplicidade, e distribui para o que vem, para o que está por vir. A gente chama isso de fruto, de semente. E isso é o mais bonito que você aprendeu na sua vida inteira. E vai estar no gene, e é isso que vai dar a continuação da sua espécie. Mas se nós somos também árvores, o que acontece? A gente passa por nossa vida inteira aprendendo, compartilhando, tendo experiências diversas. E o que acontece? Deus também espera de nós que a gente reúna todas essas experiências que às vezes a gente viveu de uma forma mais demorada, às vezes passou mais tempo no erro do que o necessário, que a gente reúna todas essas informações e consiga compilá-las de uma maneira simples e passar à frente. E passar à frente. O que você falou a respeito de passar as experiências da sua vida adiante, né? Através do DNA a gente faz isso. E é importante pensar também que o DNA não é apenas algo com o qual a gente nasce e morre igual, né? Ele vai se alterando no decorrer da vida. Então, aí vai entrar em epigenética. As mudanças que você faz na sua personalidade, nos seus pensamentos, estão alterando o seu DNA. E isso vai ser passado gerações também. Na psicologia a gente fala de herança transgeracional, que são coisas de nossos pais, do psiquismo de nossos pais, avós, ancestrais, que passam para nós. E sem que a gente queira, passam. Vícios de nossos pais, vícios de nossas mães e avós e coisa assim. Isso é simplesmente uma avalanche para nossa vida, sabe? E até que a gente tome consciência disso, a gente só vai reproduzir os mesmos padrões que eles reproduziram. Então, nós temos essa responsabilidade diante da vida também de transformar o nosso DNA, para que a gente pare essa corrente de vícios, de coisas que vêm dos ancestrais, para criar uma nova geração humana. Isso é tão danado, porque quando a gente fala vício, assim, muitas das vezes a nossa mente condicionada ao materialismo vai lembrar de coisas que são, assim, notáveis, de coisas que são perceptíveis. Então você fala assim, é uma pessoa viciada. Aí logo já vai vir na sua cabeça, às vezes, bebida alcoólica, cigarro, às vezes alguma coisa relacionada às drogas ilícitas. Ou então a gente até pode dar um salto para entender um pouquinho dos vícios. Aí você começa a dar as coisas que não são proibidas, mas você sabe que vicia. Então você fala, às vezes, refrigerante, doce, videogame, atividade física, mas isso ainda é uma perspectiva materialista. E o Espiritismo que nos ensina cada vez mais que a gente deve ter um olhar que considera a espiritualidade, antes de tudo, a gente não pode vir à nossa cabeça vício, coisas materiais, que o Espiritismo não tolera isso. Então abre como se fosse um leque de novos vícios. Porque qual que é o perigo de eu achar que vício é só aquele que é material ou aquele que se expressa de forma notável para as outras pessoas, que é fácil perceber? Que eu posso falar assim, conheço fulano, ciclano, beltrano, que faz isso, isso e isso. Eu não faço, então eu sou o melhor. Isso é muito perigoso, porque o que acontece? Não necessariamente você está isento de vícios. Às vezes você está isento daquele que é perceptível, daquele que é mais notável, daquele que não dá para esconder. Mas às vezes eu tenho vício
em ter inveja. Então, toda vez que chega um amigo me conta alguma coisa boa que aconteceu na vida dele, eu não me sinto assim feliz com a felicidade dele. Eu me sinto triste, eu tenho inveja. Ou então acontece alguma coisa e eu tenho o vício da maledicência. Eu não consigo dizer bem das outras pessoas. Ou então acontece algo, eu tenho o vício do rancor, da mágoa, não consigo praticar o perdão. Isso também são espécies de vício. E às vezes a pessoa que eu estou condenando, muitas das vezes ela pode ser melhor do que eu e mais corajosa. Porque ela fala assim, não, eu bebo mesmo, não dou conta, rapaz. Eu não dou conta, da sexta-feira assim eu tenho que beber, ou então eu tenho que fumar. E ela é honesta com ela mesma, com você. Tá assumindo ali aquela imperfeição. Agora, às vezes, nós preferimos esconder e aí fala, não, eu não tenho vício não. Mas leva nessa perspectiva materialista. E assim como o Taíque bem colocou, o que a gente está compilando nesse fruto que a gente vai passar para o próximo? Porque às vezes a gente pode imaginar em termos somente genéticos ou então biológicos, no sentido de reprodução de filhos. Mas nós passamos pela vida esbarrando uns nos outros. E nesses esbarros, a gente acaba que vai compartilhando coisas, sentimentos, experiências. Quais será que são os frutos que eu estou deixando para essas pessoas que eu acabo me encontrando pela minha vida? Então é exatamente sobre isso que a gente tem que refletir. Por que o pessoal fala que quando Jesus se foi, os discípulos ficaram com saudades, o pessoal ficou com bastante saudade? Não era porque que ele fazia, não era pelo que ele falava, não era pelas curas, não era nada disso, por incrível que pareça. Isso colaborava, mas não era o ponto essencial. O ponto essencial é que quando Jesus estava com uma pessoa, ele estava 100% lá, ele estava presente, ele estava compartilhando o máximo do ser dele, de forma que cada um pudesse absorver aquilo que conseguiria. Quando a Stefani bem traz a questão da parábola, é até uma forma bonita da gente falar. Fala assim, parábolas de Jesus. Mas a gente pode trazer para um contexto mais atual. Fábulas de Jesus. Sabe aquele coelho e a tartaruga, aqueles negocinhos que a gente vê na infância e tal? Era assim que Jesus conversava conosco. Ele trazia fábulas com um fundo moral para ver se a gente entendia alguma coisa. Aí tem gente que fala, nossa, Jesus achava que você era bobo. Não, muito pelo contrário. Ele achava que você era tão esperto, mas tão esperto, que ele compilou bilhões de anos de experiência em pequenos trechos de fábulas e te contava na esperança de você absorver ali o máximo que dava. Porque todas as parábolas é um compilado de experiência de milhões, bilhões de anos, que está ali pronto para ser explorado. E às vezes a gente não valoriza, tão pouco consegue perceber a riqueza que há nisso. A língua do inconsciente é simbólica. O inconsciente fala por símbolos. É por isso que os sonhos são cheios de coisas simbólicas e etc. E as parábolas, as fábulas, os contos, essas historinhas, essas coisas, elas trabalham exatamente com esse poder, digamos assim. É como se traduzisse a linguagem humana para a linguagem simbólica e conseguisse conversar com o inconsciente. Então, as parábolas de Jesus falavam ao mesmo tempo com a consciência e com a inconsciência. E ainda que você não entendesse conscientemente, alguma coisa permanecia ali dentro, ensinando. É parte da grandeza incrível dele. E também sobre os vícios que o Tiago estava falando, existe uma experiência muito interessante que foi feita uma época na psicologia, às vezes vocês conhecem, a experiência do marshmallow. Eles pegavam crianças pequenas numa sala, davam um marshmallow para elas e falavam, se você conseguir ficar, eu acho que 5 ou 10 minutos sem comer esse marshmallow, você vai ganhar um outro marshmallow. E aí você pode comer os dois. E aí filmaram essas crianças, né, e viram tudo mais, e várias estratégias, assim, de colocar as mãozinhas debaixo das pernas, de virar pro lado, elas só não podiam levantar da cadeira, então elas tinham que ficar ali de frente ao marshmallow. E teve crianças que não deram conta, que comeram marshmallow e não tô nem aí, e outras que deram conta, e quando chegou o segundo, colocou os dois na boca de uma vez. Mas a questão é, eles fizeram essa experiência e acompanharam essas crianças no decorrer de suas vidas.
não sei por quantos anos. E eles perceberam que as crianças que deram conta de esperar o segundo marshmallow se tornaram melhores profissionais, se tornaram pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas de sua vida, familiar, relacionamento, etc. E falando isso, porque quando a gente fala em vício moral, tem esse sentido exatamente da ideia de vício mesmo, que é de um prazer instantâneo, de algo que te dá o prazer instantâneo. Os vícios, se a gente for pensar em cada um, eu nunca fiz isso, mas, por exemplo, se a gente pensar no egoísmo enquanto um vício, ele é um vício por quê? Porque quando você é egoísta, você consegue mais rapidamente o resultado que você quer ali, é na hora, é imediato. Só que virtudes dizem respeito a valores eternos. Tudo que é do espírito diz respeito a algo que é eterno. A gente constrói coisas do espírito quando a gente pensa para sempre. E é por isso que a mensagem do espiritismo é tão forte quando fala da reencarnação. Meu filho, você não vai morrer, você vai viver para sempre. Constrói como se você fosse viver para sempre. Porque é exatamente isso. Espera o marshmallow. Vai chegar outro. Vai chegar muito mais marshmallow. Vai chegar coisa melhor que marshmallow na sua vida. Mas aguenta aí, vai, devagar. Então, vício, virtude. Vício instantâneo, agora, ego, virtude para sempre, valores eternos. Teve uma frase, né, no congresso lá no céu que marcou bastante, né, que foi uma palestrante, uma psicóloga, né, que falou, não tenhamos pressa para cuidar das coisas da alma. Eu achei isso muito bonito. Quando vocês estavam falando, né, eu lembrei da questão do Fora da Caridade Não Há Salvação, da gente pensar em... A gente tem vários relatos também, né, do André Luiz, de outros espíritos, de espíritas, né, pessoas da religião espírita, que chegam no plano espiritual numa péssima condição. Justamente, né, porque viveram a vida achando que estar numa casa espírita resolveria, né, todos os seus problemas. Quando a mensagem de Jesus é bastante clara, né, de que a gente precisa ir um pouco mais profundo, né, até isso que o Tiago estava falando, né, esse olhar de olhar para os nossos vícios e os que não são materiais, né, que às vezes a gente concentra toda nessa energia, né, nisso de não comer carne, né, de não beber, e isso às vezes pode ser uma forma da gente evitar esse olhar mais profundo, né, de que é isso, de cuidar desse sentimento, né, de inveja, de orgulho, né, de vaidade. E teve uma frase também do Haroldo que me marcou muito, uma vez ele estava falando muito descontraidamente, né, que tinha umas pessoas fazendo umas viagens de turismo lá para Jerusalém para visitar a pousada onde ficou o bom samaritano. O Tiago deve lembrar dessa passagem. E na hora que ele falou isso eu ri muito, falei, é mesmo, né, gente? A gente escuta tanto essas histórias que a gente acaba achando que elas são verdades, né? Tipo, você vai lá em Jerusalém vê onde que é a pousada que ficou o bom samaritano. E às vezes realmente a gente esquece e acho que no livro Boa Nova a gente vê bem isso, né, que Jesus se sentava com os discípulos para conversar e os discípulos faziam perguntas e Jesus, para explicar a lição, ele contava histórias, né, fábulas, como o Tiago falou. Eu acho que hoje daria até uma pesquisa histórica, né, saber exatamente o que aconteceu e o que eram contos, né, acho que talvez isso tenha se perdido um pouco, né, como 2000 anos. Mas, às vezes, as pessoas ficam se debatendo, né? Por exemplo, nessa parábola da figueira. Ai, como que Jesus secou a árvore? Né? Não é possível que Jesus secou a árvore. Jesus não secou a árvore. Né? E, assim, embora a gente isso não seja o mais relevante, né? A gente também pode pensar que não aconteceu realmente. Não é um fato histórico, né? Mas é uma forma que Jesus contou uma história que é riquíssima, né? Cada detalhe que você trouxe, né? Para a gente pensar a questão das folhas, dos frutos, do povo de Israel, né? Que é uma questão muito forte também, né? Que o povo de Israel representava naquele momento. Né? É muito interessante, tem muito material, né? Para a gente pensar. Algo muito bonito, que foi o último trecho, no último slide, que vai falar então sobre a verdade, né? Que a verdade, ela opera em nós, né? E que Deus, ele não age com castigos, com punições, mas sim através do tempo. E a verdade trabalha em prol disso. E aí é tão complicado quando a gente vai pensar a verdade, né? Porque muitas das vezes a gente usa, pressupondo que está com a verdade, a gente usa disso para fazer coisas que às vezes é um pouco de falta de caridade. No seguinte sentido, tem uma lição de Emmanuel que ele vai comentar o trecho que Jesus fala do amai os vossos inimigos. Então ele fala o seguinte, que muitas das vezes com o escudo da verdade, a gente fala algumas coisas que está escondendo a nossa falta de amor. Então, às vezes você tem um conflito, às vezes em casa, às vezes de amizade, e aí você fala assim, agora eu cansei,
vou te falar umas verdades. E aí acaba que você humilha a pessoa, que você deixa ela triste. Mas o que que tá por detrás disso? A gente não para refletir sobre os nossos dizeres. Quando você fala assim, eu vou te falar uma coisa em nome da verdade. O que é a verdade? A gente já parou para pensar? Que você fala assim, vou te falar umas verdades. Ou então vou te falar um negócio em nome da verdade. O que é a verdade? Jesus, ele nos dá uma dica, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou então, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, né? Deus é a verdade. Então, olha o tanto que soa contraditório. Você fala assim, vou te falar umas coisas em nome de Deus. Aí você começa, é isso, é aquilo, isso é aquilo. Que complexo, né? Esse tipo de dizeres. O que a gente está usando de defesa? A gente está usando de defesa Jesus para falar coisas que ele não diria. Então, para que a gente tome cuidado também. Porque, como Emmanuel nos disse, a verdade ela opera. Mas é a verdade verdadeira. Soa pleonasmo, né? Mas é a verdade verdadeira. Porque muitas das vezes a gente opta por uma verdade que não é tão verdade assim. E aí a gente, muitas das vezes, pensa que é algo novo, né? Essas buscas, igual quando a gente vai falar desses vícios, que muitas das vezes a gente tem os vícios morais, né? Que é interno e não externo, que é os vícios no íntimo e não no exterior. E aí a gente pensa, nossa, é uma descoberta nova, isso é um negócio assim novo. Mas aí tem um menino, que é o menino Jung, que é o psicólogo básico que a menina Joana de Ângeles vai utilizar, que certa vez perguntado sobre qual seria a melhor coisa que a gente podia fazer, ele fala que é não projetar as nossas sombras no outro. Que é aquilo que você tem de ruim, você projeta na outra pessoa. Aí você fala, nossa, esse Jung ele é bom mesmo, né? Mas é porque você não conhece Jesus. Que ele já tinha falado isso, a gente não tinha percebido. Quando ele fala assim, a gente vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave que está no vó, muitas das vezes a gente faz uma interpretação um pouco equivocada disso. Porque parece que a trave, ela está de fora. Mas não, a trave está no vosso, então a trave está de dentro. Olha o tanto que muda. Então você vê o argueiro que está no outro, né? Mas não vê a trave que está no vosso. Mas está de dentro de você. Então você não vê os seus vícios íntimos. E eles são tão prejudiciais que podia estar em qualquer outro órgão, né? Por que Jesus utilizou logo o olho? Logo o olho. Porque aquilo vai impactar em tudo que você vai ver. Então, às vezes, eu tô enxergando aqui a Silvana. A Silvana tá normalinho. Mas aí, por conta que meu olho, ele está com algo que impede essa visão, todas as vezes que eu ver a Silvana ou qualquer outra pessoa, eu vou enxergar ela com isso. Mas não é que aquilo é dela. Aquilo é meu, porque não tá no olho dela, está no meu. Mas eu não consigo perceber, e aí talvez eu precise de ajuda. Olha o tanto que é sutil. Mas talvez eu precise de ajuda. A gente tem relatos na educação infantil de crianças que não têm a visão de um olho e vão até a 3ª série, até o 1º ano, sem ninguém descobrir que ela é cega de um olho. Mas por quê? Porque para ela todo mundo enxerga só com um olho e ninguém parou para perguntar ou para testar ou para questionar por que você faz isso? Ou então, o que você pensa sobre a visão? É um exemplo assim simbólico, mas a gente pode pegar inúmeros outros. O que você pensa sobre o crime? Sobre pena de morte? Sobre aborto? Porque às vezes não é mal ou bem. É visões diferentes por conta de coisas que estão em mim, como Jesus deu o exemplo da trave, mas pode ser outra coisa. Às vezes um preconceito que embaça a minha visão e eu não vejo. Aí eu não acho que eu sou mal. Porque tudo que eu vejo é dessa forma. Pegando a etimologia da palavra trave e da palavra argueiro, o argueiro é o que está no olho do outro, né? Isso. Argueiro é cisco. É um negocinho desse tamanhozinho. Trave é um negócio grande. Então a trave é muito maior do que o argueiro. Então, às vezes tá gritando no seu olho e você vê um pontinho ali no olho do outro e aquele pontinho é muito mais perceptível do que a trave no seu olho.
E trazendo um pouco da metáfora do olho, quando você tem uma lente numa câmera fotográfica que ela tem um risco, toda foto que ela for tirar, ela vai aparecer esse risco. Essa deformação de cor e de luz na imagem que ela fizer, seja analógica, seja digital. Tanto que eu tenho uma câmera que está arranhada. Se você puser a luz, ela fica embaçada assim. Então é justamente isso que o Thiago estava falando. Que as coisas, a foto que a gente tira e mostra para os outros, gritante, segundo as nossas opiniões, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, tem todos os riscos e todas as traves, todas as coisas, as imperfeições da nossa lente. É também legal pensar na questão do olho, que alguns esoterismos, algumas religiões antigas vão trabalhar o símbolo de Deus com o olho de Horus. Não sei se vocês já repararam isso, que é uma representação também do espírito. E existem algumas relações muito interessantes nessa questão dos olhos, porque quando a gente vai falar daquilo que é bom, a gente fala da luz. E a luz é exatamente aquilo ao que os olhos respondem. E a digital do polegar é péssima para dizer da identidade comparado com a íris do olho. A íris tem muito mais particularidades e informações do que a digital do seu dedo. Então a sua identidade está marcada nos seus olhos, no seu jeito de ver o mundo, no seu jeito de ver o universo. Eu não sei se quando você fala dos olhos, se você está se referindo à iridologia, né? Já viu? Uhum. É que você consegue ver a forma como a pessoa socializa, até as carências nutricionais você consegue identificar pelo olho. E assim, uma coisa que eu pensei quando estava falando sobre a questão da verdade, assim, eu já ouvi numa palestra espírita, um palestrante que eu não lembro quem foi, falando que a verdade é como se ela fosse um diamante. Aí quando você vê, ele era bem assim, né? Bruto, precisa ser lapidado, e a pontinha dele é bem fininha, né? Se você vai falar a verdade, você joga, né? Sem lembrar de Deus, né? Lembrar que tem que estar imantada de amor, você vai cortar, né, o rosto do outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem um filme, o I Origins, como é que chama? Em português, não sei, enfim. Depois eu publico lá. É um filme muito bom, que tem um cientista que ele tem uma mulher que ele gosta. Isso, a mulher que ele gosta morre. Aí ele descobre uma ciência, não sei se é essa... que aí a pessoa quando ela morre, ela tem a mesma identidade da íris da vida passada, permanece. É um negócio assim, eu acho que é uma ficção, né? Mas aí na ideia desse filme, aí ele procura a mesma mulher, pela identidade da íris. E aí o filme traz muito dessas reflexões sobre a reencarnação e tal, no meio científico. Então é um filme muito bom também para isso. Não é espírita, mas traz essa ideia da reencarnação. Então eu achei legal e pertinente lembrar aqui dessa questão da íris. Muito bom essa coisa que o João vai trazer para nós sobre a verdade ser como um diamante, né? Porque verdade, vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai perceber que essas coisas assim muito profundas, como por exemplo, verdade. Ó a profundidade que é isso. São tudo coisas que nos remetem a Deus. E um outro atributo de Deus também, para além da verdade, é o de luz. E todos nós sabemos, através dos nossos estudos rudimentares aqui mesmo da Terra, que a luz demais cega. Dependendo da forma que você vai ver, dependendo da forma que te atinge aquela luz, cega. Então, dependendo da forma que aquela verdade vem, ela pode também ferir. Não deixou de ser verdade. Assim como a luz que cega não deixa de ser luz. Mas a gente tem que saber ponderar. A gente tem que saber mediar para ver como que é aquilo que eu quero dizer. Porque o Espiritismo, a maior lição que ele vai nos ensinar é de desvendar o porquê das coisas. Então, o que Kardec vai sempre nos dizer? Que é a questão de que a gente tem que sempre investigar, a gente tem que se manter atento para perceber qual é as causas. E daí tem a famosa lei, né? Que é a lei de causa e efeito. Mas é em decorrência dessa forma de pensar. Antes de ter a lei de causa e efeito, entre aspas, né? Antes de formulá-la, já existia uma forma de pensar prévia. Que o que é? Não tem problema nenhum eu, por exemplo, falar mal de uma pessoa. E aqui nós muda toda a visão de mundo que a gente tem. Não tem problema nenhum eu querer matar uma pessoa. Eu sentir ódio de uma pessoa. Não tem problema nenhum. O negócio é
qual o meu grau de compreensão dessa ação que eu estou planejando tomar ou que eu estou tomando. Porque o que acontece? Eu posso aqui falar mal do Léo agora, mas qual é a causa que me leva a falar mal do Léo? Esse que é o tchan da coisa, esse que é o danado. Porque tudo que a gente vai fazer, e aí tá o fruto verdadeiro, tem origem no nosso sentimento, ou no nosso pensamento, ou na nossa própria mente. E aí no livro Pensamento e Vida é muito interessante, porque o Emmanuel vai nos dizer que a característica da mente, ou o que caracteriza até mesmo um próprio pensar, não é somente vinculada a coisas da cognição puramente, da reflexão. Mas o pensar, ele é imprimido de sentimentos, ele é inundado de sentimentos. Então, quando eu penso, é muita presunção da nossa parte, muita inocência, pensar que é somente uma reflexão racional, pensar que é somente ali aquela questão filosófica, mas não. É inundado de sentimento. Então, o que acontece? Eu vou fazer qualquer coisa que seja na minha vida, tem um sentimento por detrás daquela ação. Muitas das vezes eu não sei qual é. Mas é ali que está a chave do tesouro. É ali que está a chave do tesouro. Só um comentário só. Acho que ele usa a palavra plasma, né? Tipo assim, o sentimento plasma o pensamento, né? Você em alguma obra de André Luiz, vai ser no filme nosso lá, que ele vai limpar quando ele chega, né? Vocês lembram que ele acha que ele vai ser o médico lá trabalhar, ele vai limpar o chão, as gosmas. Eu não sei se é verdade, mas parece que ali são os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos que viram aquelas, né? Se materializam daquela forma lá, né? Aqui no ambiente lá em cima. Um tempo atrás eu tive refletindo que existe uma língua que todos nós falamos sem exceção, é o sentimento. Todos nós sentimos, e é talvez o que há de mais originário em nós. Nós somos sentimentos. Quando a gente vai tentar expressar isso uns para os outros, às vezes a gente dá conta de passar o sentimento direto, mas dentro do mundo que a gente vive é difícil se comunicar só assim. Imagina você ter que pagar uma conta e ter que expressar um sentimento disso. Tá com um problema ali no banco, você expressa o sentimento pelo telefone, não vai rolar muito bem. Então a gente teve que criar traduções para essa linguagem primordial que é o sentimento. A primeira tradução do sentimento são sensações, são coisas sensoriais. Então o sentimento, ele primeiro se traduz como imagem, som, cheiro, toque. E aí a gente já começa a conseguir conversar um pouco, porque a nossa arte, de muitas formas, é isso. Uma imagem, ela expressa sentimentos. Um som, uma música expressa sentimentos. Se eu grito, eu estou expressando sentimentos com o som. Só que isso também não é o suficiente, às vezes. E a gente criou uma outra coisa, uma tradução em cima da tradução, que é a linguagem que a gente usa. Então, quando eu estou falando aqui agora, eu estou usando palavras que a gente organizou socialmente para significarem coisas sensoriais. Pode ver, se eu vou expressar alguma coisa, olha, eu vejo que esse assunto me fere. Eu estou falando de sensações, mas é uma tradução das sensações, a linguagem. Então, a linguagem mais primordial, a mais direta, é o sentimento. Depois disso, a gente vem com a arte. Depois disso, a gente vem com a linguagem. E todas são importantes, cada uma na sua dimensão. Você falou nisso, eu lembrei de um cara que se chama Sebastião Salgado. É um dos fotógrafos mais famosos do mundo. E que ele fez até a década de 90 viagens, todos os cantos do mundo, fotografando as guerras e as misérias humanas. E aí depois ele saturou disso em 2000 no começo da década de 2000 ele foi fotografar os animais. E ele estava dando uma entrevista de que ele nunca teve dificuldade para se comunicar com as pessoas, seja índio, seja esquimó, seja completamente selvagem ali. Porque ele disse justamente o que você disse, que a linguagem humana é única e que todo lugar ele sabia o que as pessoas fariam sob determinados estímulos. E ele não teve nunca dificuldades, nunca problemas de não ser entendido quando necessário. E de que ele teve problemas quando lidou com as outras espécies, que ele não podia prever qual seria o comportamento de uma foca, de um leão marinho, de um urso. Então
ele disse justamente o que você disse. Que o homem tem uma linguagem primordial, que é o sentimento, e não a linguagem. Que ele não importava se ele não soubesse falar a linguagem da pessoa ali, mas ele sabia comunicar. Essa é a questão do porquê a linguagem é tão insuficiente também. Porque ela é uma tradução de uma tradução. E Silvana faz tradução, ela sabe o quanto é complicado isso. A partir da primeira vez que você tenta traduzir, já mudou algo. Já não dá conta de colocar tudo, porque é uma tradução, não é original. A gente tem a respeito dos sentidos, e aí bem o Taíque colocou dessa questão de que a nossa própria fala, ela é muito ainda sensorial, né? E a gente tem que lembrar que dentro da evolução dos sentidos do homem, hoje a gente tem 5, conscientemente. A gente pode ter um sexto, que seria a mediunidade, algo nesse sentido, essa porta para a espiritualidade, mas ainda não é bem aceito. Nós temos, mas não é bem aceito. Mas o que acontece? O primeiro sentido a se desenvolver no homem foi o tato. Então, é cientificamente bonitinho. O primeiro sentido a se desenvolver foi o tato. Então, nesse, a gente tem um pouco mais de experiência. No seguinte sentido, às vezes eu te falo algo, às vezes eu sinto seu cheiro, às vezes eu sinto até seu gosto, vai que, né? Às vezes... Mas o que acontece? Isso ainda não é tão eficaz quanto, às vezes, um toque, sem nenhum dizer. Um aperto de mão, um abraço. E aí a gente pode adentrar num campo de simbologia enorme, né? Que é quando, por exemplo, aquela cura da hemorragia, né? Que a Stefani bem trouxe para nós, que é quando Jesus fala, alguém me tocou. É muito assim bonito, né? De uma riqueza enorme. E o último sentido que veio a desenvolver em nós é o da audição. E até hoje nós temos ainda um pouco de dificuldade. Aí a gente fala também, já pondo outro parênteses, né? Dessa questão do sentimento. Tem algo que é importante, que eu sempre tive muita confusão em entender o que era emoção, o que era sentimento, né? Pra mim era tudo uma coisa só. Ainda é um pouco, mas... Mas o que acontece? Eu estava estudando um rapaz que era médico, virou psicólogo, né? Que era o menino Henri Vallon. Que ele é um rapaz que vai nos dizer um pouquinho mais. Ele tem algumas teorias sobre educação, desenvolvimento do ser. E aí ele vai nos dizer que a emoção, ela é mais perceptível. Então, por exemplo, eu começo a rir. E ela é contagiante. Aí o povo começa a rir também, começa a sorrir e tal. Ou então eu começo a chorar. Parece que vai pegando. Já o sentimento, muitas das vezes, ele não é tão perceptível quanto a emoção. E aí que a gente deve tomar um cuidado enorme. Eu não sei muito em termos espirituais o quanto isso é real, mas se a gente for pegar em termos materiais, isso é muito assim, peculiar da gente pensar, que às vezes uma pessoa está sorrindo, mas não é muito bem isso que ela quer nos dizer. Às vezes uma pessoa está chorando, mas também não é bem isso que ela quer nos dizer. Às vezes uma pessoa se mostra de tal maneira, mas não é só isso. Talvez é também isso. E aí muda o nosso campo de se relacionar com as pessoas. Porque assim como o Taíque bem falou, a gente fala assim, eu vejo, eu sinto. Por exemplo, nossa, teve um dia, lembra lá para trás? Então você usa muito como referência o seu próprio corpo. Mas aí os espíritos vão nos dizer que o espírito em si, ele é incorpóreo, no sentido de não ter um corpo. Então a gente tem relatos que, por exemplo, a visão do espírito é em 360 graus. E ele não enxerga só por um órgão específico. Ele enxerga por todo o corpo. Então quando eu falo assim, nossa, aí quando eu olhei para trás, ou então aí ele estava atrás de mim. Mas onde que vai ser o atrás? Ou então eu falo assim, aí ele me tocou no meu braço, onde que vai ser meu braço? Ou então eu falo assim, não, e aí em cima de mim, mas onde que é o em cima? Então a gente vai perdendo referência. E como que a gente vai se comunicar? Não sei. Mas de uma outra forma que não é essa. Mas a gente tem uma dica. Quem vai nos dizer isso é o Vinícius, num livro que chama Nas Pegadas do Mestre,
que ele fala que o sentimento é a linguagem do Espírito. O sentimento é a linguagem do Espírito. Então, muitas das vezes a gente tem dúvida em algumas coisas que a gente vivencia no dia a dia. Por exemplo, o Thaí, que ele estava no Chile esses dias. Muito provavelmente a gente vai ter uma troca de experiência. Ele vai contar algumas coisas que aconteceram lá, a gente vai contar algumas que aconteceram aqui. E aí ele vai falar, nossa, eu fui num lugar que era muito bom, tinha isso, tinha aquilo. Mas o lugar, pouco importa. As coisas, pouco importa. O que ele quer me dizer mesmo é o que ele sentiu lá. Qual foi o sentimento que estava lá. E aí eu posso falar, nossa, mas aqui mesmo, lá no quartinho de casa, tava um dia, tava assim, assado, não sei o quê. Eu acho que eu senti igualzinho. Você tá me falando. Porque o que é de verdade não são as coisas, tão pouca paisagem, tão pouco lugar, mas o que a gente consegue absorver daquilo, sentir com aquilo. Essa é a linguagem real. Por isso que tem muita gente que não consegue compreender como é que tem pessoas riquíssimas que fazem viagens para muitos lugares do mundo e estão infelizes. E pessoas que às vezes estão no banco da sua casa e estão muito felizes. Mas é porque nunca é o que você... Não é nunca o exterior, mas é sempre o que você sente em relação a. E nunca o que aquilo causa em você, mas sim o que você sente em relação a. E dessa forma a gente vai conseguir se comunicar. Mesmo que seja uma pessoa lá no Japão. Vai me falar assim, você vai jogar chum-chum? Aí eu, quê? Mas aí ela pode me dizer que foi bom, que se sentiu bem. Mesmo que o lugar que ela seja, eu não sei nem o que é, nem o que faz. Mas aí eu falo, não, aqui no Brasil tem um lugar que eu também me sinto bem. Chama Parque de Diversão. Eu entro no carrinho de batido, lá é bom a beça. E aí ela fala, aqui também é bom a beça, mas é lá no... E a gente não sabe onde que é isso, mas sabe que é um lugar que o comportamento dela em relação a é o meu em relação ao carrinho de batido. E aí a gente vai estabelecer outros tipos de linguagem. Porque aí a gente não vai se enxergar tão diferente assim. Ainda está longe, mas nós vai conseguir. A gente vai chegar. Não, aquela questão do amor e da verdade, né? Lembrei daquela passagem da libertação. Quando vocês leram Libertação, do André Luiz, para mim é o melhor da coleção, embora seja difícil escolher um. O Gúbio, que é o mentor, ele vem, né, para ajudar uma pessoa que está encarnada em uma situação bem complexa, e tem um momento que ele chama a mãe de um espírito para poder ajudá-lo. E aí o André Luiz, né, como sempre, pergunta, não, por que você mesmo não conversa com ele, né, e tal? E ele fala isso, não, é porque ela vai ter o amor para dizer o que ele precisa ouvir. Você estava falando, eu lembrei. Você estava falando, eu fiquei pensando, é legal essa humildade dele, né, de reconhecer que apesar dele ter todo o conhecimento para lidar com a situação, ele também estava acompanhando a situação há muito tempo, mas ele não conseguiria falar aquilo de uma forma amorosa que tocasse o Gregório, né? Essa passagem é muito marcante. E aí eu fiquei até pensando na questão da parábola, né? Porque Jesus podia dizer tudo que ele disse, né, naquela parábola de forma mais direta, né? Falando assim, vocês não estão fazendo isso, vocês não estão fazendo aquilo, né? Mas na medida que ele coloca isso na natureza, né? Tipo, a árvore está dando folha, mas não está dando fruto, tipo, presta atenção. É tão amoroso porque ele não diz diretamente para ninguém, mas ao mesmo tempo serve para todo mundo, né? Então, como o Tiago costuma dizer, tudo uma coisa só, né? O amor e a verdade tem que andar juntos, porque se a gente for usar a verdade sem o amor, não vai funcionar, né? Para o objetivo do amor, né? Assim, porque eu acho que talvez, vocês não estão frutificando, sei lá, frutificando não, vocês não prestam, não sei o quê, vocês vão morrer e tal. Talvez o pessoal tivesse levantado e tivesse indo embora, né? Por isso que ele soube falar com jeito e tal. Que geralmente é o que acontece na vida, né? Na atualidade, em todos os lugares. Até com a gente também, né? Comigo, com todo mundo que a gente faz. Sobre a parábola também, que eu queria comentar quando eu cheguei e vi que vocês estavam falando da parábola. Bom, Deus é uma fonte de recursos infinitos. E nós temos direito a todos esses recursos infinitos. Nós só não sabemos administrar infinitamente ainda. Então, na verdade, as nossas limitações são só nossas, porque a gente tem direito a absolutamente tudo. Nós somos herdeiros do infinito, né?
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós só sabemos administrar recursos finitos. A gente só sabe lidar com aquilo que acaba. E se a gente for pensar nos recursos das nossas vidas, eu gosto muito de comparar com os jogos. Esses jogos de fazendinha, jogos de gestão de recursos. Jogos que você tem um dinheiro, vamos dizer, por exemplo, Age of Empires. Você tem o ouro, você tem a madeira e você tem pedra. Beleza. Ouro, pedra e madeira, né? Esses jogos de fazendinha, você tem dinheiro, você tem não sei o que, não sei o que. E quais são os nossos recursos? Quais são os nossos recursos? Os principais são energia vital e tempo, que a gente transforma em infinitas outras coisas, né? O próprio dinheiro é uma transformação do nosso tempo e da nossa energia vital. E como são finitos esses recursos, significa que tudo aquilo que a gente constrói com eles está tomando uma parcela daquilo que nós temos. Se eu construo ali uma árvore com os meus recursos, se eu planto uma árvore com os meus recursos, com o meu tempo, com a minha energia, que não está dando frutos, eu estou desperdiçando os meus recursos finitos em algo que não está retornando nada. E isso são todos os nossos comportamentos no dia a dia, na vida, todas as nossas relações, inclusive. Porque tudo que está existindo em nossa vida, ao nosso redor, está sendo mantido pelos nossos recursos. Os seus comportamentos estão usando o seu tempo, estão usando a sua energia vital, estão usando o seu dinheiro, estão usando sua atenção. Se não está frutificando, uma parte de você está parada, não está fluindo. Uma parte de você está presa, você não está dando tudo de si que poderia dar para a vida. E essa parábola da figueira seca, eu acho que ela vem muito dizer isso, sabe? Todas essas coisas em nossas vidas, que estão usando dos nossos recursos finitos e que não estão gerando nada, precisam morrer, para que sejam um adubo de outras coisas. É igual um HD. Você tem um HD de 200 GB, se você enche de porcaria, 180 GB de porcaria, quando você quiser pôr alguma coisa grande ali, não vai caber. Não vai. Você precisa excluir o que está ali antes. É finito. Por enquanto, é finito. Então, quais são os nossos comportamentos que estão usando o nosso tempo, que estão usando a nossa energia e não estão frutificando? Quais são as nossas relações que estão usando o nosso tempo, que estão usando a nossa energia e não estão frutificando? Quais são os nossos investimentos financeiros? Difícil. Foda. Aprendi do jeito difícil. Mas um negócio muito importante que o Taik falou a respeito desse gerenciamento de recursos é que a gente tem que lembrar também que nenhum de nós vai ser colocado numa situação conflituosa de ter um recurso que não consegue lidar. Isso também é muito importante, porque tem muita gente que pensa assim, nossa, mas veio demais pra mim, né? Tem aquele meme bonitinho no Facebook, até gosto, né? Que mostra Deus fazendo o povo, né? Aí com a colherzinha, não sei o que, aí de repente fala, aí Deus foi pôr isso, aí mostra o caminhãozinho de areia despejando, né? Como se só na sua vida Deus tivesse errado ali a receita, tivesse errado o tanto adequado para você. E isso não acontece, isso não existe. Então, quando fala que cada um tem a cruz que consegue carregar, é porque a gente deve ter clareza que o recurso que chega até nós não é nem mais, nem menos. É o necessário. É aquele assim, né? Nenhuma grama a mais, nenhuma grama a mais. É o tanto certo. É o tanto certo, é o ideal. E quando fala-se muito que Jesus é simples, não quer dizer simplório. Simplório é quando é danado, feinho mesmo, assim, complicado, sabe? Que faltou o investimento. Agora, quando é simples, o que isso quer dizer? Que se tirar, falta, e se colocar mais um pouquinho, estraga. Fica em demasia. Então, quando fala assim, Jesus é simples, é porque ele usava do necessário. E aí, quando o Taik fala que vai morrer, é muito interessante que a Stefane trouxe para nós, né, também. Jesus não matou, já ia morrer. Então, o que ele fez? Foi um ato de bondade. O quê? Foi um ato de bondade. Ele encurtou o tempo que estava degradando. Ele fala assim, não, isso aqui já tá ruim. Você vai ficar mais nisso. Eu vou encurtar para você para ficar mais tranquilo.
mais tranquilo. Então, para que a gente tenha isso claro também nas coisas da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fala isso, nossa, perdi aquela oportunidade. Ou então, nossa, podia ficar mais um pouquinho. Mas às vezes aquilo ali já estava morto. Já estava morto. Só que ia demorar mais um tempo para terminar de apodrecer. E aí Jesus vai lá e queima, fala, não, chega. Chega, já vamos interromper aqui. Porque já está morto. E foi bonita a frase, né? Que Jesus não interfere na lei da natureza. Então só morreu porque já ia morrer. Porque a lei da natureza é uma lei divina. E é uma lei de Deus. Então Jesus ele não vai interferir numa lei de Deus. Porque mesmo Jesus sendo Jesus, Deus ainda é Deus. Então ele é acima, infinitamente, de Jesus. Então a gente tem que ter clareza disso. Para que a gente não caia no equívoco de se revoltar com Deus quando às vezes a gente não compreende algumas coisas. Como esse recurso que vai ser dado somente o necessário. E muitas das vezes o que eu quero excede o necessário. Então eu acho que foi me dado menos. De saber também que algumas coisas na nossa vida que se perdeu a oportunidade. Não é porque tinha oportunidade, mas é porque já não ia dar certo. Deus só foi benéfico conosco e encurtou ali aquele tempo que a gente poderia passar num arrependimento profundo. Às vezes investindo não ia dar fruto. Então isso é assim de extrema importância. De extrema importância. Lembrando que tudo isso que a gente tem, igual o Taíque bem colocou, é recurso. Para que a gente não pense que as coisas que a gente tem também são nossas. Porque pode dar espaço para vaidade, para orgulho. Então, se hoje eu consigo estar numa universidade federal e eu sei que não é todo mundo que está, muito complicado. Não pense que é só mérito seu. Mas também é recurso dado, é investimento. Então a gente tem que ter isso claro. Não pense que se hoje você consegue formular melhor ideias para expor para alguém do que outras pessoas, não pense que é um mérito exclusivo seu. Também é um recurso adquirido. E assim como todo recurso adquirido ou investimento, você vai ter que dar a satisfação dele. Você vai ter que dar a satisfação dele. Então, para que a gente tome cuidado. Porque a gente sabe que para estar aqui hoje, tranquilo, estudando numa sexta-feira de noite, teve muito recurso investido. Muito investimento de muita gente. De muita gente. Você tem que saber que se a sua casa está lá fechada, tranquila, ou então quando você sair daqui, você tem um lugar para você voltar, são raras as pessoas que conseguiram conquistar esse ambiente chamado lar, chamado casa, sozinho. Ou então no mais singelo que seja, no mais simples. Só o seu corpo físico. Ninguém te deu mais nada. Só assim, nasceu e jogou no mundo. Assim, ó, se vira. Não tem esse caso, mas vamos supor que teria. Você já deve o infinito. Porque você por si só não consegue gerar vida. Então você já está devendo eternamente a alguém, ou a um ser, ou a um casal, mesmo que eles não tenham feito mais nada. Então, para que a gente saiba sempre, né, dessa questão desse gerenciar recursos. Porque mesmo a figueira, para ela viver, teve que haver uma outra árvore para gerar a semente que é ela, que é a árvore em potencial. Então a gente tem que ter isso muito claro, para que a gente não cometa equívocos assim, bobo, coisa boba, de pensar, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou o homem, a moça, o menino, a menina. A gente tem que tomar esse cuidado, porque até para você achar que você é alguma coisa, alguém teve que te permitir isso.